Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Panda Invisível. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e siga nas redes sociais. Bem, o vídeo de hoje é para apresentar um novo cenário para vocês e para responder algumas perguntas que vocês fizeram para mim no Instagram através da caixa de perguntas. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu separei para vocês aqui, eu separei algumas perguntas. A primeira pergunta é do Kazu, e ele pergunta um gênero de filme que eu acho difícil de fazer análise. O que eu acho difícil de fazer análise são os filmes com conteúdo histórico, porque eles demandam muita pesquisa, né? Tanto do período histórico que é retratado no filme, quanto as diferenças que existem nos filmes também, que tipo Coração Valente, 300, Gladiador, tem muitas coisas que não aconteceriam de jeito nenhum na vida real que eles citaram nesses filmes. Então é por isso que ele é um pouco difícil, porque é meio difícil de desvincular da pessoa que está a pessoa que está vendo o vídeo, que quando ela não tem um conhecimento histórico sobre um certo período que está sendo retratado no filme, fica meio difícil você desvincular essa imagem daquela pessoa. Por isso que é muito importante, é muito legal você usar filmes, séries e jogos com conteúdo histórico para usar na sala de aula para ensinar os alunos, mas é importante você frisar essas diferenças que existem e coisas que jamais aconteceriam na vida real naquele período. Tipo 300, a cena que o Leônidas empurra o mensageiro naquele fosso lá, naquele buraco. Aquilo nunca aconteceu, não tem registros de ter acontecido uma coisa daquela. E também é uma coisa assim que uma das leis mais respeitadas naquela época era que o mensageiro não poderia ser atingido em período de guerra. Ele era totalmente imune. Que no caso os mensageiros daquela época viraram os diplomatas da atualidade, né? Que o diplomata, quando ele vai para um país, se ele cometeu um crime, ele tá imune, ele não pode ser preso ou responder por aquele crime que ele fez naquele país. Justamente por isso, porque ele tem essa imunidade. Ele só pode ser punido, caso ele tenha feito alguma coisa errada, ele só pode ser punido no país de origem dele. E isso acontecia muito naquela época. O mensageiro, ele era uma pessoa totalmente imune em épocas de guerra. E mesmo os espartanos, que eram guerreiros ferozes, que eles eram realmente, eles respeitavam muito essa lei. Então não tem registro de ter acontecido uma coisa daquela. A próxima pergunta é do Brian Cunha, e ele pergunta qual é o meu livro favorito. De livro favorito eu tenho dois, que é o da Mary Shelley, o Frankenstein, que ela tem o desenvolvimento todo da criatura. Eu já falei desse livro aqui várias vezes. E outro livro que eu gosto bastante, que é o Apanhador de Sonhos, do Stephen King. A próxima pergunta é da Lequinha, e ela pergunta qual é o meu gênero de literatura ou cinema favorito. É o terror, e um terror e mais ou menos suspense. Eu gosto desses dois gêneros, são os meus favoritos. Leio de outras coisas? Sim. Vejo outros filmes, outros gêneros de filmes? Sim, mas gosto mais de terror. A próxima pergunta é da Dandara. Ela pergunta qual é o meu musical favorito. A resposta é: não gosto de musical. Eu assisti poucos musicais porque eu não gosto. Pra mim, principalmente depois que eu fiquei mais velha, não dá pra engolir uma pessoa do nada sair cantando feliz lá, acordar feliz cantando. É meio complicado essa... Eu gosto, assim, de
filmes da Disney, né? Porque eu sei que é uma coisa mais lúdica para criança. Eu assistia muitas animações da Disney quando eu era criança. Continuo assistindo. Nesse ponto eu gosto. Nesse ponto eu gosto, mas ainda tem um pouquinho de ranço quando tem música demais. E pra filme, assim, live action, que tem, no caso, pessoas de carne e osso, assim, eu acho meio estranho, sabe? Eu não consigo ver uma pessoa tá, tipo, andando na rua, aí do nada fica feliz, sai cantando. É estranho. Não gosto. A próxima pergunta é do Felipe, que ele pergunta pra mim qual o vídeo que deu mais trabalho para ser feito e qual que eu mais gosto. Então, o que deu mais trabalho, os vídeos em si que dão mais trabalho são os vídeos com conteúdo histórico, né? Que você tem que ter uma pesquisa mais sobre isso, que você tem que pesquisar o conteúdo histórico que aconteceu naquela época, tem que pesquisar as diferenças que tem no filme também. E eu acho que o vídeo que eu mais pesquisei para fazer foi o da Lilith, né, que eu fiz, que na mitologia grega ela é... Grega não, na mitologia judaica ela é considerada como a primeira mulher de Adão. Tem várias pessoas que elas defendem, né, a existência de Lilith mesmo. E é isso, o vídeo que me deu mais trabalho foi esse. E tem também as pesquisas, né, que eu fiz para a live que eu fiz com a galera do chat, que a gente pesquisou a gente falou sobre as mulheres que a gente admira. E eu pesquisei sobre cada um de nós falou sobre 4 pessoas, e eu pesquisei sobre 4 mulheres, 2 de literatura, que no caso 2 escritoras, que eram a Mary Shelley e a Cora Coralina, e 2 figuras históricas envolvidas em guerra, que foi a Maria Quitéria, que ela é uma heroína da independência do Brasil, e a Joana d'Arc, que atuou na Guerra de 100 Anos, que não durou 100 anos, durou mais. Mas, assim, eu gostei muito de ter pesquisado sobre elas, principalmente sobre a Mary Shelley, que ela ela escreveu o meu livro favorito, né? E tanto ela como a Cora Coralina, elas passaram por vários percalços na vida delas e conseguiram obter sucesso, né? Então, o vídeo que eu mais gostei de fazer foram esses que eu pesquisei sobre as mulheres que nós admiramos. Também tem a pergunta do Gustavo, do Odisseia Cósmica, que ele pergunta, na minha opinião, qual é o maior filme de terror de todos os tempos? Então, é um assunto bem polêmico, sabe? Porque eu gosto muito de filmes de terror, mas, assim, eu vou falar que é o filme que eu lembro de ter visto, tipo, o primeiro filme de terror que eu vi, que é Drácula de Bram Stoker, que é um filme maravilhoso. Eu não tinha lido o livro ainda, porque eu era bem nova, eu não lembro mais ou menos a idade que eu tinha, só sei que eu era muito criança. Eu vi o filme, gostei bastante, e eu tinha, assim, uma visão meio diferente do Drácula, sabe? Porque eu nunca tinha visto, assim, um filme com aquele personagem daquele, que ele, quando ele tá velho, ele tem o cabelo dele, um formato meio estranho. E eu falava que ele era o Drácula cabeça de repolho, quando eu era criança. Aí depois que eu fiquei mais velha, sabe? Que eu comecei a ver outros filmes de terror, comecei a ler também livros, eu passei a gostar mais dessa caracterização dele, sabe? Mas antes eu não gostava, eu falava que ele tinha um cabeça de repolho. E eu gosto muito desse filme, eu lembro de ter assistido ele bem criança. E depois que eu li o livro, eu vi que esse filme dele é um dos mais fiéis, né, que tem a obra. Apesar de
de ter alguns detalhes que não existem no livro, que não tinha. Na minha opinião pessoal, não tinha necessidade de colocar, mas o grande público gosta, né? Então, é isso, sabe? Tipo, o que eu mais gosto. E atualmente, no caso, tipo, da minha infância até agora, o meu preferido é esse. E tem também, agora, atualmente, que eu gosto, que ele tem grande chance de ser um dos maiores de todos os tempos, é o Cemitério das Almas Perdidas, que é um filme brasileiro, que ficou um filme espetacular. Mesmo com poucos recursos, eles conseguiram fazer um filme assim, que não perde nada para os filmes de Hollywood. Então, é perfeito. Assista. Temos também a pergunta... Aí perguntaram aqui, eu não lembro, não consegui ver o nome, se eu gosto de Jogos Mortais. Então, não gosto. Eu acho um filme muito... Apesar de gostar de filmes de terror, eu acho Jogos Mortais muito pesado, sabe? Toda vez que alguém me fala desse filme, eu imagino um maníaco louco lá, olhando o povo na rua, falando assim, aquela fulana ali não dá valor à vida, vou lá torturar ela. Então é meio assim, meio estranho, sabe? Eu acho ele um filme sujo, eu não sou muito fã dele. Eu assisti o primeiro, não quis assistir o resto porque eu não gostei, então essa saga é uma das sagas que eu menos gosto. Outra pergunta aqui, que eu também não consegui ver o nome da pessoa que perguntou, é se eu sempre gostei de filmes de terror. Sim, sempre gostei de filmes de terror. Sempre assisti filmes de terror desde criança. Assistia Drácula, depois assisti Boneco Assassino. E por aí foi, até hoje. Agora temos uma pergunta... sim, e tem uma pergunta do Lucas Kanami, que ele me pergunta qual é o meu maior sonho. Eu não vejo como um maior sonho. Eu vejo mais como um objetivo, que é ter liberdade financeira e, tipo, ter a minha casa, essas coisas que todo ser humano quer, todo brasileiro quer. É isso, tipo assim, até a minha liberdade financeira e conseguir viver uma vida estável. É isso, é uma coisa que tá meio difícil, né? Mas nós vamos conseguir. Aí tem a pergunta da Ana também, que ela pergunta, da Ana Moura, do canal Senhor e Senhora Nerd. Ela perguntou por que eu resolvi criar um canal. Então, a história do canal, ela é bem engraçada, porque eu sempre tive vontade, assim, de fazer alguma coisa diferente, sabe? Só que eu tinha vergonha de tentar falar besteira. Aí eu fiz um vídeo, né, com o canal do João, do canal Caldeirão Nerd, falando sobre, naquele quadro que ele tinha, o filme da minha vida, que eu indiquei o filme Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme que eu amo, assim, eu acho maravilhoso. E eu falei, né? Aí ele falou assim, você devia criar um canal no YouTube. Você gosta de filme, você fala bem. E eu fiquei com vergonha. Beleza. Aí passou o tempo, eu entrei no canal, conheci o canal do Felipe Barbosa. E ele abriu um clube do livro lá. E nesse clube do livro eu comecei a conversar, sabe, com o povo, a gente trocava ideia, a gente lia e debatia sobre os livros. E num desses debates a gente lê, todo mês a gente lê um livro e faz lives sobre os livros no canal dele. Aí eu coloquei meu nome, né, pra falar sobre o livro Os Sete, do André Bianco. E falei, né, interagi com as pessoas que estavam na live e tal. E a partir desse momento, todo mundo do clube ficou, cria um canal, você fala bem. E foi me dando coragem, sabe? Aí, a princípio, eu comecei a fazer uns vídeos pro Instagram.
meio tímida ainda, quase não conseguia falar. E consegui, sabe? Depois de muito tempo, acho que depois de quase 8 meses tentando fazer esses vídeos pro Instagram e meio que ficando sem gravar, porque eu realmente era muito tímida, tinha muita vergonha disso. E no dia 1º de março de 2021, eu decidi que ia criar o canal, que ia tentar, tipo, é aquela coisa, né? Se der certo, a gente continua, se não der certo, pelo menos a gente tentou. Então, aí eu fui e fiz o primeiro vídeo, né, falando sobre os livros brasileiros, de autores brasileiros que as pessoas deviam conhecer. E a partir desse momento eu fiz o vídeo e até hoje eu tô aqui tentando, fazendo vídeo para vocês. E o canal tá crescendo, né, graças a muito esforço, a muita batalha. E graças também à ajuda que vocês têm me dado, né? A galera do Cinemateca, o povo do Clube do Livro do Felipe Barbosa e a galera do Nerd Ajuda Nerd, né? Que eles têm me dado muita força, assim, pra eu continuar. Então é isso, sabe? Foi por isso que eu resolvi criar, porque eu queria fazer alguma coisa, porque eu tava meio que estagnada, sabe? Eu não tava fazendo nada de diferente. Aí eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que mudar. E foi isso, e tá dando certo. Então, essas foram as perguntas. Agradeço a todos vocês que fizeram perguntas, todos vocês que interagiram comigo. E muito obrigada pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like e sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo.